o julgamento das ADIs não pode prejudicar a revisão da vida toda. E neste vídeo eu vou explicar de forma simples, clara, objetiva e didática o motivo. Olha só, pessoal. Quando uma reforma da Previdência é feita, é criada uma regra de transição, certo? E o motivo, a razão de existir da regra de transição é atenuar, mitigar os efeitos que geralmente são mais gravosos da regra definitiva. No caso da revisão da vida toda, o que vocês estão querendo é justamente o direito de utilizar a regra definitiva, que seria, teoricamente, mais gravosa do que a regra de transição. É simples assim. E nos julgamentos conjuntos, né, das ADIs, os ministros estão declarando a constitucionalidade tanto do artigo 3º quanto do artigo 29. Ou seja, nós temos duas regras constitucionais. Nenhuma delas é inconstitucional e nem a revisão da vida toda, em momento algum, procurou declarar a inconstitucionalidade de nada. Revisão da vida toda tão simplesmente está desejando o seguinte: olha, no caso dos segurados que optarem pela regra definitiva e o produto do cálculo resultar em um benefício mais vantajoso do que a regra de transição, ele tem o direito de utilizar. Por quê? Porque é constitucional. Então, pessoal, na teoria, nós não deveríamos ter nenhum medo do julgamento das ADIs 2110 e 2111. No entanto, Luiz Roberto Barroso, através de uma ressalva feita no voto dele, no julgamento da ADI, ele quer, porque quer, empurrar a opinião dele, porque não passa da opinião dele. O que Luiz Roberto Barroso está querendo, nem jurídico não tem fundamento jurídico. Né? Se você tem a declaração das duas normas como constitucionais, por que Luiz Roberto Barroso quer impedir a possibilidade de utilização da regra definitiva no caso em que ela é mais favorável ao segurado? Isso não passa da opinião dele, isso não tem fundamento jurídico. Porque nós não estamos aqui declarando uma coisa constitucional e a outra inconstitucional e você não pode utilizar. No julgamento das ADIs, nós estamos declarando as duas coisas constitucionais. E aí, pessoal, nós entramos, deixa eu mostrar aqui na tela para vocês, no tema 334 do STF. Olha só, direito a cálculo de benefício de aposentadoria de acordo com a legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos exigidos para sua concessão. Recurso extraordinário em que se discute, se segurado contribuinte da Previdência Social Básica possui ou não direito de calcular seu benefício de aposentadoria de acordo com a legislação vigente à época em que já preenchidos os requisitos exigidos para sua concessão, a qual se revela mais vantajosa do que aquela vigente à data da efetiva jubilação. Ou seja, isso daqui, pessoal, é o direito ao melhor benefício. Quando existem duas normas constitucionais e válidas, o segurado tem direito a optar pela regra mais vantajosa, pela norma mais vantajosa. Então, pessoal, mais uma vez, não tem fundamento jurídico o que o Luiz Roberto Barroso está propondo. É por isso que o julgamento das ADIs, teoricamente, não tem condição nenhuma de interferir na revisão da vida toda. Mas, e sempre tem um mas, né? O que o Luiz Roberto Barroso está querendo é conseguir os votos de outros ministros concordando com este absurdo que ele está propondo. E nós vamos discutir, nós vamos descobrir hoje se Luiz Roberto Barroso vai conseguir ou não. Né? Ele vai precisar de mais 5 ou 6 ministros que concordem com o absurdo que ele está propondo. Teoricamente, pessoal, na sessão virtual, nós já tínhamos maioria formada, 6 votos, para não prejudicar a revisão da vida toda, não concordando com a ressalva jurídica, antijurídica, a ressalva absurda que o Luiz Roberto Barroso propôs. Mas nós vamos ver o que é o STF hoje. E aí eu vejo isso principalmente de advogados, né, lamentavelmente, inclusive advogados que não sequer são da área previdenciária, falando o seguinte: de ontem para hoje eu vi muitos comentários assim: o STF vai dar uma decisão política. Meu amigo,
É Câmara do STF agora, é? O ministro do STF é o que? É deputado do STF? É vereador? É senador? Ele é político? Ah, mas o STF ultimamente tem dado decisões políticas. Sim, a gente vota, a gente vai lá na urna, aí tem o número do ministro, a gente vota e ele assume o mandato no STF? Ou é uma instituição jurídica? Né? Porque nós estamos normalizando o quê? Que o STF vire uma instituição política, com votos políticos e não jurídicos. Corta essa. Né? Para de ficar falando isso, reproduzindo isso, né? Aceitando. Né? Tá errado, a gente tem que vir falar, expor que tá errado. Então, nós não podemos aceitar uma decisão política. Eu provei aqui por A mais B que são duas normas constitucionais, tem tema firmado, 334, no próprio STF, garantindo o direito à opção pela regra mais vantajosa, claro, obviamente, quando é constitucional, e no julgamento das ADIs, as duas normas estão sendo julgadas constitucionais. A ressalva feita pelo Luiz Roberto Barroso é apenas, meramente, a opinião dele. E a opinião dele tem que ser desconsiderada, porque é uma opinião sem fundamento jurídico. É apenas o que ele pensa, e azar o que ele pensa. Né? Que ele fique lá com os pensamentos dele. Né? Nós não podemos aqui aceitar, né, coisas que são anti-jurídicas. Tá bom, pessoal? Tudo que eu estou conseguindo fazer, gravar, publicar, expor, eu estou fazendo. Né? Porque, teoricamente, na teoria, nós não podemos ter uma virada de mesa tão grande e tão ridícula e tão escandalosa como essa que está sendo proposta e desenhada, lamentavelmente, no STF. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Fui!